Bueno, gauchada, estamos iniciando aí então o nosso 18º episódio do CTG Tchê, Tradição Gaúcha. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre um dos focos que a gente menos tem conversado aqui, mas não é menos importante por causa disso. Nós vamos falar sobre educação, trouxemos um coach aqui para falar com a gente hoje. Mas antes disso, não se esqueça aí de você deixar o like nesse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito no canal, dá uma conferida lá se está marcado. Às vezes o YouTube dá uma bugada lá e tira você da inscrição. Então confira lá se está inscrito, fica aqui embaixo, né? Então já se inscreva lá no nosso canal e também ative o sino de notificação, porque toda sexta-feira a gente tem novo episódio aqui e você fica na hora por dentro quando é lançado no ar. Se você quiser ajudar no nosso projeto aqui, contribuir com ele, para que ele cresça, para que a gente invista um pouquinho mais, você pode acessar aqui esse QR Code que está colocado aqui em cima em algum lugar, né? Ele é o QR Code do nosso Pix, então você pode mandar aí a sua contribuição aí, pode ser R$1, R$2, 50 centavos, você fique à vontade aí pelo valor que você quiser. E se tiver você tem alguma empresa e quiser fazer anúncio, quiser patrocinar a gente, nós temos o nosso contato aqui, que é o telefone 99294 4220 99294 4220. Lembrando que nós estamos na região de Curitiba, então o 41 na frente se você é de fora da região de Curitiba. Então vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado aqui. Boa noite, seu Rodrigo. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Tudo em paz. Como é que você está? Graças a Deus, muito bem. É uma honra estar aqui com vocês nessa programação aqui. Muito bacana, muito legal. Fico muito feliz de estar aqui podendo contribuir um pouquinho. Maravilha. E você é coach, né? Mas assim, vamos conhecer um pouquinho da tua história antes disso, né? Falar um pouquinho aí. Você não foi toda a vida inteira coach, né? Exatamente. Então, a gente sempre pergunta, como aqui é um programa que fala de gaúcho, então traz os gaúchos aqui também, então geralmente a gente pergunta, da onde que veio, né? E até hoje só um gaúcho era do Rio Grande, né? O resto era tudo paranaense. Então a pergunta que a gente faz é, você nasceu aqui em Curitiba mesmo? Nasci aqui em Curitiba. Morou em outros lugares? Como é que foi a tua história aí? Legal. Nasci aqui em Curitiba e já no primeiro ano já saí daqui, né? Fui para Ponta Grossa. E a partir dali morei por essas bandas do Brasilzão. Em cidades do interior de São Paulo, em Brasília. Tive a oportunidade, através do trabalho, de morar em outros países, fazer intercâmbio, né, no Chile, na Argentina, então espalhado por esse mundo. E então você nasceu aqui em Curitiba, mas foi criado por um bom tempo em Ponta Grossa, depois... Isso, 11 anos em Ponta Grossa. E depois mais 11 em Jaboticabal, lá no interiorzão do São Paulo. São Paulo, legal. E quando foi o retorno aqui para Curitiba, não lembro? Mas eu retornei em Curitiba em 96, cara. Já estava adulto, já? Já estava com os 20 e poucos anos na cabeça. Maravilha. E daí você estudou, qual que foi a tua formação inicial? Você fez curso aqui em Curitiba? Qual que foi o curso que você fez? Eu comecei estudando, né, lá em São Bernardo do Campo. Eu estava fazendo a Universidade Metodista, administração de empresas com ênfase em comércio exterior, né? Como eu acabava me mudando, né, de todas as cidades onde que a gente passou, né, surgiu essa vontade, né, de querer expandir, de querer conhecer outros lugares. E aí eu fui fazer um vestibular, né, na Metodista, lá em São Bernardo do Campo. Acabei passando lá, fiquei por lá até o 4º ano da faculdade. Começando o 4º ano da faculdade, aí meus pais vieram para Curitiba, onde que abriram um negócio, e aí eu vim ajudar eles. Escuta, até eu ia perguntar, essas mudanças que foi feito foi por causa da profissão do pai? Da profissão do pai, exatamente. Meu pai trabalhava numa multinacional, inclusive, né, foi ele a minha fonte de inspiração, né? Meu pai era superintendente e eu queria, né, ser como meu pai.
sempre vi pessoas falando bem dele, elogiando. Eu ia muito na fábrica, né? E todo mundo tinha um carinho muito grande por ele. E ele era um administrador, né? Apesar da formação dele ser de engenheiro. Então eu queria seguir essa linha, mas eu não era muito bom em números, né? E aí eu escolhi administração, né? Uma questão mais humana. E a partir dali eu já comecei a procurar um pouquinho mais de como desenvolver o ser humano, né? E a administração, quer queira, quer não, tem uma parte lá que você cuida do desenvolvimento do ser humano, né? E você chegou a trabalhar então na indústria, nessa área de comércio exterior. Que daí que você teve essas viagens que você foi para fora do país. Isso mesmo. Desde 96, desde 91 que eu começo, né, a minha carreira trabalhando em empresas assim que começavam a fazer exportação, né? Então eu trabalhei numa empresa lá em Araçariguama, lá no interiorzão de São Paulo também. E, nossa, eu lembro muito bem, pegava o ônibus de madrugada, cara, às 4 da manhã para chegar no trabalho às 7, cara. Era longe? Era longe. E aí fui gostando, né, de línguas, né, e como a gente fazia exportação para a Argentina, eu já fui autodidata, né? Pegando o espanhol. Pegava o espanhol ali, uns livros de espanhol e ia lendo. Naquela época, né, era fita cassete, escutava umas fitas cassete, uns DVDs, ia aprendendo, né? Vamos atrás de aprender esse tal de espanhol. E aí na faculdade, em 93, teve uma oportunidade de um intercâmbio. E eu fui, né, lá para o Chile e para a Argentina, aprender o comércio exterior. E foi ali que começou também essa questão de você trabalhar com pessoas de outras culturas, né? Poxa, mais uma coisa para eu pensar, né? Como que eu vou lidar com pessoas de outro idioma, de outra cultura? E isso aí foi começando a cada vez me fascinar. E aí eu fui buscando cursos, fui buscando aperfeiçoamentos, né? Para desenvolver isso dentro da empresa onde eu trabalhava. E lá no Chile você ficou quanto tempo mais ou menos nesse intercâmbio aí? O intercâmbio foi de 3 meses na Argentina e mais 3 meses no Chile, né? Total de 6 meses através das universidades, né? Então a gente ficava alojado em casa de estudantes, né? E durante a parte da manhã e à tarde ficava na universidade, estudando e também participando de estágios, né? Com as pessoas, com empresas lá. Você ia lá numa empresa conhecer como é que ela trabalhava, como é que ela cuidava dos processos de exportação dela, enfim, era assim. Então, para comércio exterior, então foi bastante importante no teu estágio. Bastante aí mesmo. E daí depois você veio trabalhar para Curitiba? Isso, eu vim para Curitiba, na verdade, cuidar da minha família, né? Meu pai teve câncer, né? E a partir dali ele saiu da empresa, né? Ele se aposentou da empresa e queria abrir um negócio. E eu estava na plena, finalizando a faculdade, e aí ele pediu uma ajuda para começar a lavanderia. Né? Meu pai startou numa lavanderia. E aí eu ajudei eles lá, nesse começo, e aí eu me abstive, né, de trabalhar no ramo de comércio exterior. Mas foi um ano só, né, para ajudar a estruturar meu pai, e aí eu já voltei, né, em 97, no ano seguinte, comecei de novo aqui em Curitiba, daí a trabalhar com o comércio exterior. Aí foi lá no Armazéns Gerais Colômbia, na época, né, um recinto alfandegado. Uhum. E na sequência teve mais experiência aí? E nessa primeira empresa aqui em Curitiba você também viajava bastante? Ou... Não, daí era realmente só aqui e trabalhando com bastante processos aduaneiros, né? Então eu não trabalhava tanto com pessoas, né? Era mais os processos aduaneiros. Então eu tinha mais contato com empresas, né? Despachantes aduaneiros, empresas importadoras, exportadoras, a própria Receita Federal, né? Então foi onde eu tive uma imersão mais aprofundada de legislação, né? Uhum. Eu fui buscar um pouquinho mais de legislação. E aí
saindo da Colômbia, né, eu fiquei lá, eu acho que uns 7 anos mais ou menos, eu fui trabalhar na Brose, uma empresa aqui perto de São José dos Pinhais, né, aqui pertinho, né, da gente, e aonde eu fui desenvolver equipes, né, então foi a partir dali onde que eu comecei a trabalhar com equipes, né. Também estava envolvido no comércio exterior, mas a gente, né, tinha essa questão da liderança, né? E a partir dali foi uma coisa que foi crescendo cada vez mais na minha vida, até hoje não para, né? Desenvolver pessoas. Uhum. Tá, as últimas empresas que você trabalhou antes de você teve uma preparação boa, né? Antes Isso, foram 26 anos, né, de profissão, 27 esse ano, e 17 em liderança, né, onde eu ocupava um cargo de liderança. Então, na última empresa onde eu trabalhei, na Renault, os 4 anos eu trabalhei assim, forte a liderança dentro das equipes, né, fazendo com que elas fossem cada vez mais autogerenciáveis, né, buscando alta performance, pessoal com bastante inteligência emocional. Tive a oportunidade assim, de trabalhar já com alguns talentos, né? Algumas pessoas que já eram destaque. E era isso, né? A gente tinha que fomentar o desenvolvimento dessas pessoas, né? Vinham bastante estagiários, né? A Renault é uma empresa onde que vinha estagiários, menores aprendizes, então você tinha que desenvolver esse talento para ficar ali, né? Ou se fosse para uma outra empresa, que fosse uma pessoa que foi lapidada ali dentro com a gente. Foi bem preparado. Bem preparado, exatamente. Trabalhar não só com maquinário, mas também em relação com as outras pessoas. Exatamente. Bacana. Então ali durante o período que você estava na Renault, você começou a participar de formação? A formação do coach daí. Uhum. Eu sou formado, né, por 2 escolas hoje bem grandes de coach, né, o IBC, começou pelo IBC em 2017, e depois no ano seguinte eu fui para a Febracis, onde eu fiz todo o circuito, né, do Master Coach lá. Então eu consegui me especializar aí em todas as plataformas que o coach fornece, né? Business, voltado a negócios, né? O analista comportamental, né, que cuida, né, desse desenvolvimento das características de cada um, né? Cada indivíduo é um, né? E isso tudo foi me ajudando a ter um conteúdo, né, onde que eu podia ser mais específico, né, trabalhar para a especificidade da minha profissão, né? Se eu estava dentro da área de comércio exterior, na área de logística, né, vamos abranger um pouquinho, né, a área de logística, então eu fui para o segmento de logística, onde eu me filiei ao SETSEPAR, que é o Sindicato dos Proprietários de Transportadoras do Estado do Paraná. E aí, desde lá, eu criei um contrato, né, um vínculo junto com uma psicóloga. Então, o coach que eu forneço realmente é um coach voltado para o desenvolvimento do ser humano. E caso a pessoa tenha alguma coisa de psicológica e tal, então eu tenho essa parceira onde que ela, né, cuida desses assuntos mais relacionados à patologia, né? Daqui a pouco a gente vai entrar bastante no assunto do que você faz, mas antes disso eu queria perguntar assim, porque até eu comentei hoje mesmo falei com um amigo, né? E daí ele me perguntou, mas o que é coach? Né? Então, se você puder falar um pouquinho o que é coach, qual que é o serviço. Eu trabalho numa das escolas que eu trabalho, a Jumper, né? Eles valorizam também bastante o trabalho do coach, né? Desenvolvimento da pessoa, né? Num total, não só... você não vai preparar a pessoa só para apertar parafuso. Exatamente. Né? Mas para poder... Para que ela entenda, né, o que ela está fazendo. E para se desenvolver com outras pessoas também, porque senão você você aperta o parafuso e de repente o outro tem que fazer outra coisa, mas se você não tiver uma relação boa, pode ser que o desenvolvimento daquele setor não seja tão bom. Então, se você puder comentar aí se o coach, o que é o coach, né, primeiro, se tem várias fontes de focos, né, do coach, ou se é meio generalizado, como é que funciona assim? O coach em si, né, se você for lá buscar o real nome da palavra, coach é um treinador. Ou
ainda mais remoto, coach era o cara que estava dirigindo uma diligência, né? Uma carruagem antigamente. Então é o cara que levava você do ponto A ao ponto B. Né? Ele que te direcionava. Ele conhecia o caminho, né? Então era uma pessoa que te levava através de um caminho. Então, que poucos conheciam, né? Por exemplo, vou cruzar os Estados Unidos de uma ponta a outra. Eu não sei por onde ir. Então esse cara levava na carruagem a pessoa até lá. E hoje o coach de verdade, né, é aquela pessoa que identifica você, como é que você tá, como é que são os seus comportamentos, suas atitudes. Então ela identifica, né, suas fortalezas, suas fraquezas, como é que você tá hoje. Então, e aí o próximo passo é identificar aonde você quer chegar. E aí dentro desse entremeio, o que precisa, quais são os passos, né, o plano de ação para você chegar lá. Então, a gente, né, eu costumo dizer assim, que a gente identifica o ponto A, onde ele está, e aonde ele quer chegar. E aí, dentro dessa linha, o que ele precisa fazer de ações, né, atitudes, pensamentos e comportamento, para ele chegar onde ele precisa. Daí, para isso, a gente cria um plano de ação. E isso é o coach. Aí, o que a gente tem lá fora, né, são outros, né, tem diversos, né, onde a gente, né, até estava conversando sobre essa banalização do coach, né? Porque teve o coach dos milagres, o coach do emagrecimento, o coach do não sei o que, enfim, né? Teve uma época desse boom que desmoralizou muita gente. Mas eu, desde que eu assumi o meu papel, né, de coach, eu não me preocupei com isso, porque eu não sigo, né, essas linhas extravagantes aí que o pessoal promete, milagres mirabolantes, atalhos, né? Não, o coach que eu realizo, ele tem um trabalho árduo, né? Você precisa se preparar. Se hoje, né, você descobriu lá que não tem uma habilidade, que não tem um comportamento, não tem um pensamento, você tem que treinar. O que eu percebo, assim, qualquer profissão que às vezes se destaca, né, e que o pessoal começa a querer fazer mesmo não sem ter preparo, né? Exatamente. Ela fala assim, eu sou coach também, ou de repente tem alguma experiência, né? Mas só uma experiência profissional que ele realizou não quer dizer que o outro vai né? Eu já dizia lá um filósofo aí, eu sou feliz com isso que eu faço. Não quer dizer que se você fizer as mesmas coisas que eu estou fazendo, você vai ser feliz. Exatamente. Do mesmo jeito, né? Exatamente. Então cada pessoa tem uma forma de se realizar. E daí tem muita gente que talvez interessada mais em ganhar dinheiro, né? Com a experiência que teve, achou que dava para fazer a mesma coisa. Você faça igual a eu que você vai chegar no mesmo. Mas não é bem assim, né? Você tem que preparar a pessoa. Isso. Como você falou, você como coach vai ter que entender onde que a pessoa está no ponto A, para depois tentar ajudar ela a chegar até no ponto B. Que é o que ela quer, não o que você quer, né? Isso, exatamente. E aí, Anderson, tem muitas pessoas, né, que esse ponto B, esse objetivo onde ela quer chegar, às vezes não é dela. Às vezes veio da sociedade, às vezes veio de um amigo, da influência, né, de familiares. Poxa, eu queria que ele fosse médico, eu queria que ele fosse não sei o quê. E a pessoa, né, que nem eu, né, eu me espelhei no meu pai. Fui subindo lá. Mas tem pessoas que não se espelham em ninguém. Simplesmente elas querem estar lá. Né? Por exemplo, quero ter um carrão lá, não sei, de último modelo, enfim. Mas será que se você realmente, aquilo lá vai te trazer felicidade, vai te trazer aquilo que você realmente estava buscando? E a gente percebe que não, né? Que a grande maioria chega, conquista e não consegue aproveitar, porque não era para ele. Então o que a gente, dentro desse processo, né, o que eu faço? Né, eu faço bastante reflexão com a pessoa, trago bastante esse pesar os prós e contras, né? Então tem várias ferramentas ali que te ajudam verdadeiramente a entender: esse objetivo que eu estou indo vai fazer bem para mim? É o que eu realmente quero? E aí a pessoa acaba entendendo, né, aonde que, poxa vida, não era tudo aquilo que eu queria, né? Eu tenho ainda uma pergunta sobre a área do coach, mas já que você tocou nesse assunto,
Às vezes você consegue fazer a pessoa perceber que aquilo não era, que aquilo que o objetivo dela não ela consegue perceber no decorrer do teu processo, trabalho com ela, isso. do processo, que de repente ela estava no ponto A e queria chegar no ponto B, mas na verdade no fim ela percebeu que o ponto C era o melhor caminho. Exatamente. Acontece isso? Acontece, por exemplo, tem pessoas lá que estão trabalhando num emprego, estão extremamente insatisfeitas, estão extremamente tristes, né? Você vê que ela não tem motivação, não tem aquele gás, né? Aquela vontade de crescer, de subir dentro da empresa, porque ela está lá no lugar errado. Talvez ela seguiu a necessidade, né? E o que a gente trabalha? A inteligência emocional dela, para ela se preparar para um próximo estágio, né, da vida dela, para que ela realmente entenda, poxa, aquilo que eu estou fazendo pode ser temporário, inclusive, né, para me levar lá onde eu quero. Então, e às vezes a gente percebe que as pessoas acabam saindo do emprego porque estão insatisfeitas, daí até se preparar para o próximo, o estágio é grande, né? Então, dentro desse processo, também se faz essa preparação, né, do sair de lá para ir para um próximo emprego, né? Bem, né? Para um emprego que realmente vai fazer ela feliz, onde que ela vai se sentir motivada todos os dias, né? Para acordar na segunda-feira e falar assim, yes, tô indo trabalhar, né? Que é bem difícil de acontecer. Bem difícil, né? A gente vê várias pessoas aí com a síndrome do fantástico, né? No domingo já começa a ficar preocupado, né? Tem o professor Clóvis de Barro Filho fala que é o nossa, até tô gaguejando você. Happy hour, né? O momento feliz que o pessoal sempre diz que é a sexta-feira depois. Pois cara, esse também é outra coisa, né? Mas se você faz aquilo que você realmente ama, que você realmente gosta, por que a segunda-feira não pode ser o teu momento feliz, né? A tua hora feliz. Né? E aí, por exemplo, daí a gente vê também outras pessoas, né? Meio desequilibradas na vida, né? Trabalham demais e cuidam da família de menos, né? Gastam demais e estão desreguladas financeiramente. Pessoas que estão relaxadas lá no físico, né? E outras pessoas que estão no extremo da competição, né? Então a gente ajuda essas pessoas a entenderem, né? Por que você está fazendo isso? O que está por detrás? Né? A gente sabe que tem um escape, uma fuga, né? Uma certa fuga. E aí a gente traz essas reflexões para a pessoa, poxa, por que eu estou fugindo? O que eu não consigo enfrentar? E aí a gente auxilia essa pessoa com os planos de ação corretos, né? Com os planos de ação corretos, para que ela deslanche, que ela realmente vá lá atingir aquele objetivo que ela tanto queria, né? E aí o sucesso é consequência de um trabalho, né? Eu sempre trago um exemplo muito, muito legal de um treinamento que a gente faz, né? Poxa, qual que é o teu sonho? Pô, eu quero ganhar uma competição de mountain bike, né? Vamos falar de ciclismo também, que é uma das coisas que eu tinha no meu sangue, né? Então eu quero competir, quero ganhar o campeonato paranaense de ciclismo, de mountain bike. E aí? O que precisa? Precisa treinar, né? Você precisa treinar, você precisa comer bem, você precisa ter um preparo físico, você precisa ter uma bicicleta boa, você precisa, né, ter vários pontos. Mas aí a pessoa não quer tudo aquilo, eu só quero ganhar. Mas se preparar para aquilo, né? Faz parte do processo para chegar lá. Acordar às 4 da manhã, né, André? Você sabe muito bem, né? Você já participou também de campeonato, sabe o quanto que tem que se preparar. Às vezes abdicar de certas coisas, né? De sair da noite, de passar na madrugada, para você ir realmente treinar, né? E o treino não é, vou esperar o sol, vou esperar o tempo ficar bom. Cara, se esperar, daí você perdeu. Daí perdeu. Perdeu o ritmo. Então, o coach é a mesma coisa. Você vai ter que fazer o que precisa ser feito. Às vezes eu preciso treinar uma habilidade lá, né? Que eu não gosto muito. Mas talvez, né? Se você trabalhar aquilo que você tem mais dificuldade, talvez o seu sucesso seja ali. Encurta o caminho. Encurta o caminho. E eu gosto muito assim, não é que eu vou encurtar, eu vou transformar ele em mais eficiente. Porque um atalho, se fosse bom, chamava-se caminho, cara. Então tem que percorrer essa trilha.
né? Essa trilha foi passada por várias pessoas que já obtiveram o sucesso. E aí talvez eu tenha que me preparar diferente delas, né? Porque, né, vamos supor, o Anderson lá tem o porte físico mais forte do que eu, né? Já tem uma certa experiência do que eu não tenho. E aí, como é que eu vou percorrer esse mesmo caminho que o Anderson percorreu lá? Então eu tenho que me preparar de uma forma onde que eu, né, o meu eu, percorra aquele caminho. Aí sim, pode ser que o sucesso seja mais para aquela pessoa, né, do jeito dela. E daí, antes da gente fazer uma relacionada aí do jeito que você trabalha, o que você faz, mas umas pergunta é referente a, assim, existem, até acho que já meio que perguntei, mas em relação a, por exemplo, tem o coach para, e você falou, surgiu o coach para emagrecimento e tal, mas existe, por exemplo, mais para a área de espiritual, outro mais para a área, ou sempre trabalha um foco sempre é no geral, assim? Eu trabalho no geral, Anderson, né? Principalmente assim... Mas existem Existe coaches que vão num foco só. Isso, quero trabalhar a tua parte espiritual. Então ele vai trabalhar a sua parte espiritual. Não, quero só profissional. Então vai ser só profissional. Eu trabalho geral, né? Mas o foco da grande maioria dos meus clientes vem do âmbito profissional. Sim. Principalmente desenvolver lideranças, né? Mas também tenho clientes assim que eu venho buscar o propósito da minha vida, eu quero me achar, eu quero ver se realmente o que eu estou fazendo é aquilo que eu quero, né? Se realmente aquilo que eu estou fazendo é o que eu quero mesmo. Talvez eu não estou tendo tanta felicidade naquilo que eu estou buscando. Então eu ajudo a pessoa do âmbito geral. Tenho clientes que buscam uma melhor espiritualidade? Sim. Né? E é legal esse negócio da espiritualidade porque ela não está vinculada à religião, né? Ela está vinculada ao você se sentir bem, a você entender o que você está buscando lá para o resto da tua vida, né? Uhum. E então, e também a formação, né, que o coach faz, a gente falou que você estudou bastante, né? E essa preparação, né? Ela vem de vários aspectos que você vai se formando ou todo o curso que você faz? Bom, eu acredito que você fez várias etapas de curso, isso, né? Módulos. Que você pode mais ou menos citar quais os módulos assim que você foi tendo que, até para o pessoal assim não falar, hoje você coach, né? Daí começa lá sem ter o preparo, né? Então você teve que ter vários preparos para chegar a um nível que você pode ajudar outra pessoa. Porque às vezes, ao invés de ajudar, você acaba atrapalhando inclusive os outros profissionais de coaching. Que é o que já aconteceu, né? Que a gente vê, acompanha na mídia aí, às vezes uma pessoa se diz coach lá e aí se enfia numa enrascada dela e de várias pessoas juntos, né? Atrapalha inclusive os colegas que se preparam bastante para exercer aquela profissão, né? Das etapas, né? Então eu começo assim com um curso básico, né? Então é uma preparação, uma formação básica de um coach geral. Depois ela vai passando por etapas cada vez mais específicas, né? Então, por exemplo, eu fiz a formação do business, né? Que era para empresas. Aí o do Executive Coaching para pessoas que são já executivos ou que estão indo para uma posição de liderança, né? Depois também tem a parte do Master Coach, né? Onde que você vai aprender técnicas mais elaboradas para cada uma dessas etapas. Tem o Team Coaching, né? Para você fazer de turmas, né? Turma de coach. E aí cada dessas etapas você pode ir num nicho específico, né? Eu fui sempre buscando o meu nicho da logística, né? Onde eu estou inserido, né? Há 26 anos. E aí, lógico, né? Você não pode parar só no coach, né? Você vai, né? O analista comportamental. Dentro do analista comportamental, o que você aprende? Você aprende cada estilo de pessoas, né? O DISC, né? O famoso DISC. Dominância, influência, estabilidade e conformidade, que são os tipos psicológicos de cada um, né? Depois, que mais que tem? Depois desse do coaching empresarial, análise comportamental, enfim, caramba, é bastante curso, né? Foram 2 anos, né, que eu
fiz numa escola e depois fiz na outra para aprimorar, para ver se tudo aquilo que eu aprendi numa escola, o que eu podia sempre elaborar cada vez mais, né? Também o estudo, né? Estudo filosofia, né? Onde que você também ajuda a entender um pouquinho mais que a verdade não está num lugar só, né? Então foi por isso que eu fui buscar 2 escolas de formação de coach, né? Para realmente, se você se prender num dogma, né, exclusivo, você só vai entender uma parte do todo, né? Uma parte do contexto. E aí a hora que você vai começando a abranger, você vai entendendo que, poxa, cada um é cada um. Cada um precisa de um atendimento específico para ele. E aí você torna, né, personalizado. E aí isso que eu tenho buscado atender cada cliente, né, na sua personalização. Entender o indivíduo, por que ele está tendo aquela dificuldade, por que ele está querendo aquilo que ele está buscando e preparar para que ele realmente chegue onde ele precisa na vontade dele. Não, e no tempo tempo dele, né? Na intensidade dele. Maravilha. Então, pra vocês perceberem aí que não é fácil ser coach, ou seja, não é só você, hoje eu vou lá e vou começar a ser coach, né? Você tem que ter uma preparação grande, né? Ler bastante livros. Formação, leitura, né? Para você ter um bom preparo para realmente ajudar as outras pessoas, né? E a reciclagem também, né, André? Também fazer essa reciclagem, né? Por exemplo, tem vários momentos onde que você pode ir revisitar lá os cursos que você fez, né? Conhecer outros cursos de outras empresas, né? Que também fornecem, para você ir adquirindo mais experiência, né? E assim, depois que você fez bastante formação, então isso significa que você se relacionou com outras pessoas que também estavam fazendo a mesma formação. Também, né? Existe assim um grupo que se interage desses então que trocam ideias, né? Trocam experiências, né? Por exemplo, como é que você... Poxa, eu tive um cliente X assim que me trouxe bastante dificuldade de chegar lá no ponto A dele. Aí a gente troca experiência, né? Como é que você chega, como é que você faz as perguntas, como é que você direciona as ferramentas, enfim. Você tem que estar com o teu networking funcionando, né? Você sozinho, você vai conseguir só um pedaço. Você com outras pessoas te ajudando, você amplia isso para que realmente seja mais proveitoso, né? Para aquelas diversas pessoas, de diversos estilos, diversos tipos de pensamento e assim por diante. Então você faz o teu trabalho, mas você tem outros profissionais que digamos assim ajudam no processo, ou você só consulta isso? Por exemplo, assim, se essa pessoa precisa algo meio, digamos assim, psicológico, você tem uma psicóloga que ajuda esse teu cliente, ou você consulta a psicóloga e depois orienta o cliente? Como é que funciona? É um trabalho em parceria, né? Então, quando eu vou fazer todo o processo de coaching, eu faço uma anamnese com o cliente. Então ali, né, eu já entendo o que o cliente busca, o que ele acha, o que ele pensa, né, como que ele reage. Então a gente faz várias perguntas para entender o que esse cliente é, né? E aí quando chega num determinado ponto que eu identifico assim, puxa vida, isso aí não é da minha ossada, né? Não é o que o coach vai tratar. Então, poxa, eu direciono ela para um psicólogo, né? E essa minha parceira, ela tem várias outras psicólogas que trabalham junto com ela, onde que eu posso primeiro talvez passar por essa equipe, e depois que eles terminam o trabalho deles, elas devolvem para mim, Rodrigo, então ela já está pronta para fazer o coach contigo. E assim, outros profissionais, além do psicólogo, tem algum outro profissional que também colabora ali, ou mais seria nesse sentido aí? É mais o psicólogo, né? Que o coach, é bem interessante falar isso, o coach não é psicólogo, né? Sim. Se fosse psicólogo, estava lá, né? No consultório lá. No curso deles, né? O coach realmente, ele trabalha o desenvolvimento de pessoas dentro de uma empresa, dentro de uma família, né? Dentro de uma sociedade, para ela desenvolver-se, né? Para entender o ponto A e chegar lá onde ela quer, no ponto B, com o plano de ação.
ferramentas de trabalho, eu não utilizo nada de psicólogo. Apesar dos cursos que eu fiz, né? Eles administram alguma técnica. Dão uma noção assim de como utilizar as técnicas que o psicólogo usa. Isso, né? Mas não é aquilo que você vai exercer de fato. Né? Não. E aí tenho todos os clientes que já passaram o processo comigo, né? Que podem confirmar isso, né? Porque cada um no seu galho, né? Cada um no seu ofício. Né? Então o psicólogo direciona para ele, não tem problema. Eu não vou perder o cliente. Eu posso até, inclusive, que já tem casos, né, de ganhar um grande amigo. Né? Poxa, Rodrigo, eu fico muito feliz de ter passado primeiro por ela, depois contigo. Porque daí ela vai realmente entender os problemas dela. Né? Então, e acontece algo, agora que você tocou nesse assunto, algo invertido. Então a psicóloga tem o cliente e daí ela fala assim, eu acho que vou direcionar para o coach. Acontece isso? Acontece também. Então existe a relação entre os dois. Aí você pode mandar achar que o cliente tem que ir para fazer um trabalho psicológico, você manda para ela e vice-versa. Isso? Porque eu estou cuidando de um ser humano, né? Sim. E eu quero que ele se desenvolva. E eu não vou assumir uma responsabilidade que eu não sei. Né? Por mais que eu estudo, que eu leio livros, que eu tenho, né, bastante conhecimento da psicologia, eu não aplico. Eu sou um estudioso. Eu gosto muito, eu sou um buscador, né? Eu gosto muito de estudar porque a verdade do todo, né, está espalhada, né, por diversas religiões, por diversas culturas. E você tem que conhecer um pouquinho de cada uma. Mas não na profundidade onde que você se torne o mestre, né, de tudo. Não, eu estou conhecendo. E aí, quanto mais você conhece, mais você consegue direcionar a pessoa para o momento certo que ela precisa. Né? Então, se ela está precisando de um momento psicológico, eu conheço profissionais bons e vou indicar. Tenho amigos, né, que são psicólogos também, já indiquei clientes para essas pessoas, né, meus amigos. Porque eu não cuido de doenças, né? Não cuido de patologias. Eu cuido do desenvolvimento dessa pessoa, para que ela adquira essa inteligência emocional, lapide essa inteligência emocional, para tomar boas decisões na vida. Desenhe um plano de ação muito bem robusto, né? Muito bem eficiente, para ela conseguir o que ela deseja. E assim, dos teus clientes, assim, tem algum que você verificou assim, esse cara aqui eu tô tentando, porque assim, qual que é o tempo que você consegue, ou com quantas perguntas você tem que fazer para conseguir entender uma pessoa que você nunca viu na tua vida, mas foi procurar você, né? Então assim, você consegue identificar em poucas perguntas ou às vezes pode ser que demore um pouco dependendo da pessoa também? É muito relativo, né, André? Relativo. Depende de cada pessoa, né? Eu tenho um rol de perguntas para cada perfil de pessoas e você vai identificando. A gente não se muda, né? Nós somos todos iguais. O ser humano é igual. Muda algumas nuances, algumas coisinhas particulares de cada um, mas que lá na raiz, né, é a mesma. Então, tem pessoas assim que na segunda sessão eu já consigo destravar essa pessoa para ela entender né, como que ela funciona, né, o que ela precisa trabalhar para chegar lá. E tem pessoas que, cara, só lá na 10ª sessão, enfim, não tem como especificar assim, dizer assim, é o X. Mas toda pessoa que vai consultar com você, se persistir, mesmo que demore um pouquinho, você consegue. Ajudar no direcionamento aí. Consegue. Até hoje eu não tive nenhum cliente que não chegou lá onde precisava. E assim, até o público, porque eu sei que você atende individual, mas existe situação que você trabalha com assim, você no auditório e trabalhando com vários, digamos, clientes ao mesmo tempo, ou seja... Sim, que é o team coaching, né? Team coaching, são com várias pessoas. Então, seria uma outra modalidade de coaching. E como que funciona? Porque assim, você falou aqui que você ajuda o desenvolvimento dessa pessoa para ela chegar até o plano A. E como que seria esse desenvolvimento em turmas? Seria, por exemplo, colaboradores de uma equipe
né, que seriam analistas, assistentes que vão querem atingir um resultado do seu departamento, ou que estão se desenvolvendo para serem vários analistas. Então eu quero analista júnior para ser um analista sênior. Então é uma turma, né? Turma de pessoas, para direcionar elas para aquilo que elas estão buscando dentro do departamento, dentro da empresa, né? Basicamente. E entendi. E assim, os teus clientes, você atende ele geralmente de forma presencial ou hoje em dia está mais online? Como é que faz o... Olha, cara, depois... Por exemplo, como que faz para entrar em contato com você? Por exemplo, a pessoa quer decidir, eu tenho que melhorar, tenho que achar um jeito na minha vida para eu melhorar nesse sentido. Pode ser, não sei se você já trabalhou na parte esportiva? Já também. Então, eu quero melhorar na parte esportiva, ou quero melhorar na minha profissão, ou quero melhorar como você disse, na família, né? Na minha vida financeira, na minha vida intelectual, né? Nos estudos. Tem vários, né? Vários pilares que a gente trabalha. Isso depende do objetivo da pessoa. Né? E como é que ela faz para procurar você, por exemplo? Como eu disse, né, às vezes tem vamos chamar lá do coach picareta, né? Mas como é que ela faz para chegar num coach que é profissional? Ou seja, como que ela consegue encontrar você, por exemplo? Bom, eu tô nas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, LinkedIn. Rodrigo Roerig, né? Soletrar o sobrenome, que é o mais difícil, né? Alemão. Alemão. Roehrig. E também tem o site do O Seu Coach, www.oseucoach.com. Lá é um site onde tem todos os coaches formados pela Febracis, né? A última escola onde eu estudei, que é a que hoje faz mais sentido para mim, né? A metodologia, as ferramentas. E lá manda um WhatsApp para mim, lá tem o meu WhatsApp, tem e-mail, tem né, manda mensagem. Lá tem onde você está localizado, inclusive? Porque às vezes a pessoa vai pela localização. Isso mesmo. Até você falou, existe uma credencial, como se eu diria assim, por exemplo, o advogado ele tem que ter um registro na OAB, o engenheiro tem que ter no CREA, né? E existe alguma coisa assim que identifica, esse cara aqui ele realmente é formado, ele é coach, né? Porque ele tem ele tá nesse sistema aqui. Tem alguma coisa parecida? Existe hoje alguns órgãos certificadores, né? Tanto nacional como internacional, mas a escola forma cada escola forma o seu coach do estilo deles, né? E aí tem alguns que validam, mas os órgãos são tudo independentes, né? Não tem hoje um órgão igual do governo, né? Por exemplo, eu sou um administrador, então eu tenho o CRA. Então não tem um CRC, né, do coach, né? Mas tem essas escolas que certificam, né? Então buscar sempre um coach que seja certificado por uma escola, que tenha, né, um renome, um peso, né, para que você tenha um resguardo, né, um pouquinho maior do resultado que essa pessoa vai te ajudar a atingir. Né? Maravilha. Então, o ideal então para a pessoa escolher o coach que é profissional mesmo é ir nessa escola. Você pode citar algumas escolas além dessa que você se formou que eu possa dar a dica aí? Uma pessoa que nem conhecia o que era coach, por exemplo, está assistindo o vídeo aqui e ela vai procurar a partir de hoje. Ela vai buscar em que instituição, por exemplo, assim, nomes assim que ela possa dizer, eu tenho que procurar um coach aqui, né? Quero, né? Ela vai lá e acha. Puxa vida, eu indico as que eu fiz, né? Porque é o que eu gostei, né? Que foi onde me trouxe o despertar da minha vida, né? Eu também, né, nunca não fui sempre a pessoa que eu sou hoje, né? Tive meus tropeços, tive meus aprendizados, mas foi através dessas duas escolas, né? Pelo IBC e pela Febracis, onde que me trouxe uma bagagem assim para me tornar cada vez melhor, né?
Não adianta nada você fazer um monte de cursos, sendo que você não está bem primeiro, né? Sim. Eu gosto muito de trazer para os meus clientes a regra do avião, né? Quando despressurizar a cabine, né, vai acabar o oxigênio, vai cair a máscara, não tente pôr nos outros primeiro, põe em você. Esteja bem você, esteja íntegro você primeiro, e daí depois você cuida dos outros. Eu também passei por processos psicológicos, né? Tive uma psicóloga, eu fui trabalhar eu primeiro, né? Para depois eu sentir firmeza no que eu, né? Em todo o meu propósito de vida, em tudo aquilo que eu me preparei para chegar num determinado ponto da minha vida e assumir essa responsabilidade, né? Diferente de outras pessoas que simplesmente, eu vou ganhar dinheiro ser coach. Eu não sou milionário, não quero ser milionário, né? Não é o meu sonho ser milionário. Eu quero ajudar pessoas. Para isso eu tenho um preço justo, tenho uma condição justa, faço algo que seja do meu alcance, né? Naquilo que está no meu alcance. Quando foge, eu direciono a pessoa ao profissional certo, né? Eu até fiz a pergunta e depois acho que eu mudei o foco. Eu perguntei o local que você recebe as pessoas, né? Sim. Então, eu faço, hoje em dia, né, depois da pandemia, né, várias ferramentas apareceram aí para facilitar essa comunicação, né? Então eu tenho atendido hoje 100% online, né? Pessoas de diversos estados do Brasil. Já, né, no ano passado e retrasado eu atendi pessoas de fora, né, que eram brasileiros que estavam morando fora e ficaram presos, né, porque não podiam sair lá do país. Foi uma experiência assim, bem interessante. Então, hoje em dia você está fazendo 100% online. 100% online. Antigamente eu atendia em um cowork, né, e as pessoas iam até lá. Mas hoje, com esse advento da internet, né, das salas de videoconferência aí, todas abertas, atendo pessoas 100% online. Essa questão de preparação, existe algum encontro que você faz com meditação também? Ou a meditação é só uma sugestão que você dá para o cliente? É mais uma sugestão. Eu sou praticante, né, eu sou estudante em Rosa Cruz, e pratico a meditação, o estado meditativo há muitos anos, né? E é uma coisa que você vai vendo, né? O oriental usa isso muito mais do que a gente, né? Há muito mais tempo do que o ocidental. Então, de alguma forma, isso faz bem, né? Existem estudos científicos comprovando, né? Graças à tecnologia já se mede o estado meditativo, o que essa pessoa alcança de benefícios para a vida, para a saúde, né? E eu indico lá no YouTube, né? Também eu faço um videozinho de uma meditação guiada para o pessoal, para iniciantes realmente. Mas a meditação é uma coisa bem longa, né? É um treino diário, constante, que ajuda muito, mas você tem que praticar bastante. E assim, recentemente você adquiriu ali uma chácara, né? Você pretende ali fazer algo também relacionado para nesse sentido daí seria fora o serviço do coach para levar pessoas para meditarem lá, ou você comprou para tua adquiriu ali eu comprei lá, entrei de sócio, né, numa propriedade lá, primeiro para o meu bem-estar, né? Para cuidar da natureza, para me aproximar mais da natureza, pra fazer o bem também para a natureza, né? Eu ajudo, né, algumas instituições hoje, né? Mas eu também quero ajudar a natureza, né? Recentemente adotei uma cachorrinha o ano passado, tava prenha, vieram 5 filhotinhos, né? E a gente, né, eu conseguia direcionar esses filhotinhos para as pessoas, né, tutores responsáveis. Então eu estou me aproximando mais da natureza e lá eu trabalho bastante essa questão da meditação comigo. E alguns clientes que passaram por um processo já comigo, bem profundo, né, que foram se desenvolvendo bem profundamente comigo, foram fazer um trabalho comigo lá. Mas eu não comprei para esse fim, né? Para o serviço, né? Mas não descarto a possibilidade do futuro, assim, né? Entendi. Maravilha.
E assim, tem alguma experiência que você queira trazer aqui, que você faz, esse aqui, esse sujeito aqui, que não precisa citar nomes, lógico, mas fala assim, essa pessoa aqui eu me surpreendi, né? Porque estava desse jeito aqui. Você pode contar alguma história, assim, como se fosse um testemunho, né? De pessoas que você ajudou e que saiu desse ponto e chegou num ponto muito melhor, né? Teve clientes assim, alguns já, né? Um exemplo aí. Um exemplo assim de um cliente que estava começando estagiando dentro de uma empresa, uma pessoa que era, né, não tinha tanta condição assim de vida, né? Uma pessoa mais simples, mais humilde e que tinha uma grande ambição, né? E muito preparo, muito conhecimento, né? Só que ela tinha essa questão de não acreditar naquilo que ela era. Porque às vezes o meio, né, faz com que você fique oprimido. Então trabalhei bem forte essa questão do plano de ação dela, né, o que ela tinha que fazer, que atitudes, que pensamentos ela tinha que ter para ela chegar onde ela precisava. E no decorrer do ano, né, foram feitas 2 ciclos de sessões, né, então foram 20 encontros, um encontro a cada 15 dias. Então foram 10 meses aí que a gente trabalhou forte para ela ser efetivada dentro do trabalho, né, mas efetivada com mérito, né? E realmente, né, uma pessoa super simples, onde que você olhava para ela, não via o potencial dela, né? Principalmente porque ela se oprimia, né? Ela se reprimia daquilo que ela tinha como potência. E aí, a hora que ela virou a chavezinha lá do entender esse modo operandi, né, dessa pessoa, ela conseguiu deslanchar e chegar a um reconhecimento profissional dentro do trabalho dela. Dentro da própria profissão lá. Exatamente. E assim, você falou que durou mais ou menos uns 10 meses de trabalho, né? As pessoas que se realizam, quando você ajuda elas se realizam, elas procuram mais vezes depois, ou ela, assim, de repente elas ou é mais comum elas ficarem um período e quando se realizam elas... Então, tem pessoas e pessoas, né? Sim, tem pessoas que estão com um objetivo lá e aquele objetivo já está bom. É lógico, o coach te mostra uma metodologia. Sim. Então, ela pode atingir o objetivo dela e aprender como atingir outros objetivos diferentes daquele, porque a metodologia é a mesma, não muda, né? E aí, então, a pessoa usa e vai sozinha. Tem outras pessoas que querem outros objetivos, né? Principalmente voltado ao trabalho, né? Onde que eu coloco também uma certa mentoria, né? Para o desenvolvimento de lideranças. Então tem pessoas que já estão no 3º, no 4º ciclo já comigo, né? Então são, né, clientes de anos que vão aperfeiçoando cada pilar da vida dele, né? Às vezes começou lá com a parte do trabalho, depois passou para a parte familiar, depois passou para a parte conjugal, depois foi para a parte financeira, depois para a parte intelectual e assim vai, né? Depende. Então, para cada objetivo tem uma estratégia, uma metodologia meio diferenciada, ou é mais ou menos o mesmo padrão, só que com outro foco? Como é que funciona? É o mesmo padrão com outro foco, isso aí. Daí você consegue trabalhar. Então, nesse caso aí que você falou do cliente que ficou 10 meses, ele tinha o objetivo dele era melhorar profissionalmente, ele achou que atingiu o objetivo. Atingiu o objetivo dele, ele não... Beleza, e de repente ele pode já conseguir aplicar um método porque ele conheceu já, exatamente, né? E conseguir dar continuidade por conta. Mas daí se ele precisa de repente ele quer um outro objetivo, daí ele pode entrar em contato, buscar exatamente, novamente a tua, para direcionar aquele outro foco. Entendi. E assim, questão aí mais pessoal tua, por exemplo, já teve alguma coisa assim, alguma condição que você estava tentando ajudar uma pessoa e de repente ou qualquer, no geral assim, você sentiu algum internamente, porque como dizem as nossas ânimos, eles sobem e descem momentaneamente, de repente você pensou assim, putz, eu não vou não sei se vou conseguir com esse método, ou você sempre acredita, não, se você seguir isso aqui, faça isso aqui que você vai atingir e nunca desanimou assim, não teve nenhum... Eu tenho a metodologia, mas para cada pessoa você precisa dosar.
dosar a intensidade, dosar o tempo, né? Cada um tem o seu tempo. E aí você acaba percebendo... Você consegue compreender isso daí então na pessoa. Essa pessoa está se desenvolvendo mais lentamente, mas do perfil dela, uma hora ela vai chegar lá. Exato. E tem outras pessoas também que acabam assim tendo vergonha de falar sobre determinados assuntos e aí acaba camuflando aquilo que você estava... Fica mais difícil de ajudar ela quando exatamente. Ela tem digamos assim, essa timidez de falar sobre... Mas daí eu busco sempre assim aplicar algumas ferramentas onde que ela cria a confiança, né, a autoconfiança dela. Entendi. E daí, tá dando certo, porque a gente, né, percebe que precisa ter pequenos ganhos. Que se ela perceber que o que ela falou para você fez você ajudar ela vai se despertar e falar, opa, então se deu certo eu tenho que me abrir um pouquinho mais. Né? Isso. E sempre são, né, Anderson, pequenos ganhos primeiro. Você tem que trazer de pouquinho em pouquinho. Né? É aquele sonho macro e desmembrando ele em pequenas partes, né? Para ir tendo pequenas conquistas. O cérebro da gente é por conquista, né? Você quer conquistar. Por que você acha, né, que no Facebook, no Instagram, ele tem uma metodologia ali de pequenas, né? Você está ganhando porque você tá folheando. Muito disso, sabe? Entendi. Pequenas conquistas. Maravilha. Então, beleza. Tem mais alguma história aí que você queira contar aí? Falar pessoalmente tu ou algo que você possa trazer aí para nós? Né? Uma coisa importante, né, que eu aprendi na minha vida, né, é que você nunca pode parar de se aperfeiçoar. Né? A nossa vida, nós estamos aqui hoje, né, para evoluir. E essa evolução precisa acontecer todos os dias. Então, cada livro que você estuda, cada livro que você, né, cada curso que você participa, você está evoluindo. Mas não adianta nada você ter na tua prateleira lá, ter lido 200 livros e não ter aplicado na tua vida nenhum, né, não ter experimentado. Então, o que me trouxe bastante sucesso assim na vida foi viver aquilo que eu aprendi. Mesmo que em determinados pontos não gerou resultado, mas gera o aprendizado, né? E aí saber escolher o que você lê. Né? Tem livros para dar com o pé, né? Mas se você lê com um objetivo, né? Se você lê buscando um aprimoramento, uma evolução, vai dar certo. Maravilha. Tem uma última pergunta aqui tem algum coach assim, por exemplo, assim, o mais remoto que eu conheço e que a gente conhece, que ficou bem famoso, foi o Nuno Cobra, né? Que treinou o Ayrton Senna. Né? Você tem algum que você conhece, assim, que você falou, esse cara é uma inspiração também como coach ou você não... Cara, tem diversos, assim, eu não busco ter um só. Sim. Né? Eu busco ter diversos porque você tem que olhar para todos os lados, né? Para todos os âmbitos, né? E aí, para cada um tem uma coisa boa e diversas ruins, né? Então eu busco assim ter várias inspirações, né? Não uma só. Então eu sempre estou buscando, né? Às vezes me trazem uma pessoa nova, Rodrigo, poxa, você já viu aquele coach lá? Deixa eu dar uma pesquisada. Sempre tem alguma coisa de bom e sempre tem uma coisa assim que não é tão bom assim. E aí a gente aplica o filtro, né? O que não é bom descarta e o que é bom, vamos entender melhor o que essa pessoa estava querendo. Eu aprendi a perder a vergonha de perguntar, né? Uma vez eu mandei uma mensagem pro Tony Robbins, né, nos Estados Unidos, lá perguntando, cara, mandei para ele a mensagem e recebi retorno. Você não pode ter vergonha, né, daquilo que você está buscando. E se você tem uma dúvida e o cara quer a sumidade, faça a pergunta. Às vezes a gente tem receio por achar que ele está num status um pouco acima da gente, mas no fim das contas ele é um ser humano exatamente igual a gente. E fiquei surpreso, né, com o retorno dele, com a humildade, com tudo, né? Foi muito legal. Bacana. Então vamos lá, vamos deixando aí de novo, né? Você já citou as tuas redes sociais, citou o teu nome, mas se quiser colocar, que daí no finalzinho é mais fácil para eu procurar, para eu colocar na tarjinha aí embaixo. Isso, né? Rodrigo Roerig, procura nas mídias Rodrigo Roerig, né? Isso. Eu vou colocar aqui embaixo depois, então para você que está assistindo aí.
né? Daqui eu vou deixar aqui na descrição dos canais, que é o Instagram, né? Você tem um canal Instagram. No YouTube também? Que tem o canal no YouTube não tem muita coisa, só tem esse vídeo aí da meditação. O Facebook. O Facebook e o Instagram são as ferramentas, e o LinkedIn, né? Hoje são as ferramentas mais de divulgação, né? Sempre dou no Instagram de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? Quando termino os livros, né? Eu faço uma indicação de livros, de filmes, assim. É legal. Então no teu Instagram você deixa as tuas experiências lá. Isso, né? Minha vida. No LinkedIn, de repente, se o cara quer conhecer a tua formação, os teus processos, você pode deixar o LinkedIn. Isso aí. O Facebook tem também uma missão, porque na verdade Facebook e Instagram tem um compartilha num, vai no outro, né? Isso mesmo. Maravilha. Beleza, Rodrigo. Muito valeu obrigado aí por hoje, foi muito joia. Uma honra estar aqui com participação. A gente, né, eu até hoje mesmo comentei com um amigo e ele não sabia o que era coach, então é interessante, né? Na área o nosso foco aqui que é na área de educação, né? Então a gente gosta de justamente bater papo sobre esse assunto, né? E trazer as novidades aí que vem mudando, né, um pouquinho, né? Creio que uns 10 anos atrás não existia muito essa personalização, né, do treino. Seria uma espécie de treinamento. Isso, pessoa, treinamento, desenvolvimento. Né, para desenvolver as pessoas. Sempre era só naquela parte, você vai na escola, aprende com o professor e depois você tenta se virar na empresa, né? Mas esse desenvolvimento mais personalizado é mais recente, né? Isso. Então é bom para o pessoal conhecer que é uma forma de se educar também, né? E aí a gente percebe, né, por exemplo, lá fora, nos outros países, né, o coach é levado a sério. Aqui, né, não sei o que acontece, mas tem coaches bons. Então, eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido, que quando surge uma profissão de coach, daí o pessoal pensa, né, naquela ânsia de querer ganhar dinheiro com isso, né? E acaba surgindo um monte de gente querendo fazer o que não sabe fazer, né? E isso acaba atrapalhando aqueles que são realmente profissionais sérios. E assim, como eu falei, né? Eu nunca fiz um treinamento com coach, mas eu tenho eu trabalho numa empresa que, numa das escolas que eu trabalho, eles se incentivam, falam assim, quando ela, a própria dona da empresa, sempre cita, né? Eu melhorei, me aperfeiçoei melhor quando eu fiz esse trabalho, né? Então, mas ela procurou algum profissional que realmente tinha formação também para isso, né? Então, para fazer valer a pena, né? O Ander acaba de ganhar um processo de coach comigo. Aí, ó, maravilha. Não, o meu primeiro, como é que chamo lá quando você ganha no Instagram lá, então o primeiro prêmio que eu ganho aqui na mídia aqui, mas beleza, então. Rodrigo, obrigado aí pela participação. Que é isso, obrigado você. A gente aguarda aí se tiver alguma novidade a respeito, que a gente possa voltar a conversar aí, né? A gente faz mais um episódio aí, sempre. Ou se tiver alguma pessoa que você queira vir junto aqui, né? De repente a tratar alguma coisa, questão da psicologia e trazer e conversar junto, a gente tem aqui esse espaço para a gente conversar sobre educação e a gente quer conversar mais sobre educação, né? Eu sempre cito que como tem profissionais que são falsos profissionais do coaching, né? Também tá cheio de gente falando sobre educação e não sabe nem absolutamente nada, e às vezes fica criticando sem saber o que realmente acontece, né? Então a gente tem que conversar sobre isso para as pessoas também terem a nossa visão da gente que tem a experiência na área, né? E então, continue com esse programa muito legal, tenho acompanhado aí diversas entrevistas, muito joia. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, espero que o sucesso venha em breve. Maravilha, a gente vai. A persistência não para, né? Vamos lá. Então, pessoal, mais uma vez aí a gente pede que você se inscreva no nosso canal aqui, deixe o like se você curtiu esse vídeo aqui e faça o seu comentário aqui. Comenta aí se você já fez algum trabalho com algum coach, se você tem alguma experiência com coach, né? Então, deixa os seus comentários aqui também, que é bastante importante. Você comentando, você ajuda a gente. Deixando o teu like, você ajuda a gente.
Também, o que mais? Se inscrevendo você ajuda a gente, né? Então, se você quiser dar aquela contribuição específica aí, que a gente aceita qualquer moedinha, né? Via Pix, a gente deixa aqui. Mas se não tiver esse recurso para nos ajudar, você pode só simplesmente pegar e dar um clique ali no like e vai estar ajudando bastante a gente. Então, obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima sexta-feira.